Olá, estou eu aqui, professor Renato Perducci, para um último vídeo sobre a aplicação do ArchiMate no desenvolvimento de arquitetura de soluções de TI para negócios usando as práticas definidas pelo framework TOGAF. Nos vídeos anteriores, eu percorri as fases de visão de arquitetura, arquitetura de negócio e arquitetura de sistemas do TOGAF, utilizando a ferramenta ArchiMate para modelar, para desenhar a arquitetura de uma solução de tecnologia para uma área de controle de qualidade de produtos de uma indústria. Nesse último vídeo, eu vou apresentar a última etapa do desenho da arquitetura, que é a arquitetura de tecnologia. A arquitetura de tecnologia consiste na definição dos elementos que vão ser aplicados no nosso projeto de infraestrutura tecnológica. Eu vou então iniciar mais uma vez explicando aqui qual é a palheta de desenho que eu vou utilizar, qual é o significado de cada item dessa palheta e em seguida um exemplo simples e rápido para você entender a aplicação do ArchiMate nessa modelagem. Então vamos lá. Primeiramente eu estou aqui agora numa área da palheta de desenho do meu lado direito, onde eu tenho os elementos da arquitetura de tecnologia, elementos de infraestrutura. O primeiro elemento aqui parece uma cartinha dobrada, ele é esse envelopinho, ele é um artefato, pode ser um material produzido pela infraestrutura, como eu quero identificar ali que em determinado ponto sai um relatório, um documento, uma mensagem, né? Ele é muito mais um conteúdo informativo, complementar ao desenho da arquitetura em si, tá bem? Então ele pode representar aqui, você pode utilizar ele para escrever uma regra, detalhar um pouco mais, explicar de uma forma um pouco mais completa um determinado uso de um item de infraestrutura, né? Ou para sinalizar aquilo que aquele item de infraestrutura está produzindo ou consumindo. Depois eu tenho o caminho de comunicação. O caminho de comunicação ele é o meio físico pelo qual os componentes da infraestrutura se conectam. Que componentes de infraestrutura? Servidores, desktops, notebooks, equipamentos mobile em geral, IoTs. Então, sempre que eu tiver um equipamento conectado à minha aplicação, ele vem por um meio físico. E esse meio físico é representado por esse Communication Path. Depois eu tenho o símbolozinho de Network, rede. E ele é usado para eu definir qual é o tipo de rede que eu estou aplicando na comunicação. Então, é uma rede Frame Relay de longa distância, é um ATM de longa distância, é uma rede Ethernet local, uma LAN, tá bem? Então, aqui eu represento qual é o padrão de rede. É uma rede estrela, né? Interna, LAN. Eu represento o tipo de rede que eu estou utilizando através desse símbolozinho de rede. Eu faço essa documentação. Eu tenho a infraestrutura interface, que explica o protocolo que você está usando naquela comunicação. Então, por exemplo, eu estou usando uma rede Frame Relay física e dentro dessa rede Frame Relay estou trafegando TCP/IP. Então, eu posso colocar ali a interface é TCP/IP, tá bem? Então, eu posso esclarecer protocolos que eu tenho nas comunicações dentro da minha rede. Aqui a função do item de infraestrutura, então para que serve aquele componente e que tipo de serviço ele presta, eu posso documentar também aqui nesse Infrastructure Service. Então eu tenho a função e o serviço. O serviço, assim como acontece na questão da modelagem de sistemas, ele define como se fossem camadas ou agrupamentos de itens do meu desenho da arquitetura que tem o mesmo tipo de finalidade. Então, por exemplo, eu poderia ter aqui vários componentes de infraestrutura ligados à segurança. Eu tenho proxy, eu tenho firewall, eu tenho IDS, eu tenho equipamentos que são ligados à segurança. Então, eu posso colocar aqui uma camada de serviços de segurança. E o function, infrastructure function, aí é o detalhe, né? Esse componente da camada de serviço de segurança é para proteção contra intrusão. Esse outro item da camada de serviços de segurança é para autenticação de usuário. Tá bem? Então eu posso fazer uma composição aqui de funções e serviços para deixar bem claro o que eu quero de cada componente da infraestrutura. Eu tenho depois o nó, o node. O nó é todo o equipamento que eu aplico dentro do meu projeto. Servidor, roteador, firewall, tá? Desktop. Eu utilizo o símbolo do nó. System Software
eu coloco associado a um nó quais os softwares que ele tem que ter instalados nele. E esse último elemento que é o device é o meio de acesso. Então, é um client de desktop, é um console de servidor, tá bem? Então eu posso utilizar esse último símbolo aqui para definir o device, o meio de acesso ao equipamento, o padrão físico desse equipamento. Tá bem? Então, enquanto o nó define a finalidade, esse device define o padrão físico do equipamento. Vou começar então o meu desenho. Eu tenho aqui, recapitulando, um sistema para fazer apontamento da qualidade de produtos fabricados numa linha de produção de computadores de uma empresa. Esse sistema consiste basicamente em você apontar no final da produção de um computador, colocar ele numa situação de burn-in, de teste, e apontar em seguida se ele funcionou ou não funcionou. Então, vamos lá. Tudo isso já estava modelado antes no meu sistema e eu vou começar aqui então pelo device que eu vou utilizar, que o usuário vai utilizar para acessar o sistema de informação. Então eu vou pegar aqui o device, vou trazer o device para dentro do meu desenho e vou conectar esse device com o item da arquitetura de sistema correspondente. Então, se esse device aqui é para acesso de usuário, vai ser um desktop ou um equipamento móvel, eu vou definir isso agora. Ele vai estar ligado com o quê? Com a camada de comunicação do usuário final com o front-end. Então eu vou ligar esse device com esse front-end. Então no meu desenho eu vou até mudar um pouco aqui a disposição das coisas, vou colocar o device aqui do lado e vou colocar o seguinte, que ele vai acessar isso via desktop. Desktop. E vou ligar o desktop aqui no front-end. Dizendo que o desktop é usado naquela operação no front-end. Bom, o que esse desktop faz para mim, realiza para mim em termos de função e em termos de serviço? Ele vai pertencer a uma camada de serviço, que é o serviço de acesso do usuário. Então eu coloquei aqui um elemento que é o serviço de acesso do usuário. E vou ligar o desktop a esse serviço de acesso. Vou associar os dois. Qual é a função desse desktop? Vou colocar aqui uma função para ele. Colocar um pouquinho acima. A função dele é permitir a entrada de dados sobre testes de produtos. Essa é a função desse device, permitir a entrada de dados. E eu vou associar os dois. Muito bem. Esse desktop ele vai ter alguns softwares que tem que ser instalados dentro dele. Então eu vou pegar aqui o meu System Software, esse componente System Software, clico nele e eu vou colocar ele. Eu prefiro colocar dentro do desktop. Poderia colocar fora? Posso colocar fora e associar como eu fiz aqui, mas eu vou colocar dentro do desktop, que eu acho que fica mais interessante dizendo que ele é um agregado ao computador. Ele não é um componente. Um componente do computador é a tela, o teclado, né, a placa-mãe, o HD. Aqui no caso não. O software é agregado. Eu posso instalar ou desinstalar ele a qualquer momento. Então eu vou colocar aqui um software. Esse desktop eu quero que ele tenha Windows. Eu quero que ele tenha um navegador Chrome. Por quê? Porque a minha interface é web. Então vou aumentar aqui o desenho do desktop para você poder ver que eu coloquei aqui os softwares dentro do desktop. Tá aí. Então eu tenho o meu desktop de acesso com os softwares que eu preciso, a função que ele tem e o serviço que ele presta. Perfeito. Esse desktop ele vai se comunicar
com um servidor que vai fazer essa camada do back-end aqui de atualização de banco, certo? Eu não vou fazer isso com o mesmo equipamento, até poderia, né? Mas aí seria um sistema monolítico. Eu quero fazer um sistema cliente-servidor, eu quero fazer um sistema onde eu tenho um desktop. Na verdade, eu vou fazer um sistema que funciona em 3 camadas, melhor, né, do que cliente-servidor. Vou fazer um desktop que vai acessar via um browser web, porém ele vai estar dentro de uma intranet e não de uma internet. Vai acessar um servidor de aplicação e um servidor de banco de dados. Então eu vou colocar mais 2 servidores dentro do meu esquema e para isso eu vou usar o Node. Então eu vou colocar aqui um app server, um servidor de aplicação, e vou colocar aqui também um database server, DB server, um servidor de banco de dados. Já posso atribuir as funções deles e o serviço. Então, o serviço eu vou colocar aqui serviço de acesso e atualização de dados. O DB Server é acesso e atualização de dados. E o Application Server ele vai ter uma função de processamento de dados informados. Em termos de função, vou explicar um pouquinho a função de cada uma dessas máquinas. A primeira aqui vai ser a função de validar dados informados e regras de negócio, de processamento. E o segundo, a função vai ser inclusão, alteração, exclusão e consulta de dados. Pronto, assim fica mais fácil. Ótimo. Pronto. Então agora eu tenho 3 equipamentos, 2 são servidores, um aqui é um device de client desktop, todos eles aqui com as suas funções e o seu serviço prestado associado. Agora eu tenho que conectar esses elementos aqui através de rede e dispositivos de segurança. No caso, como eu estou em uma intranet, eu não vou aplicar firewall, né, sistemas de proteção de intrusão externa. Então aqui no caso eu vou simplesmente conectar esses servidores via uma rede. A minha rede então vai ser uma rede LAN, uma Ethernet LAN, uma rede Ethernet LAN. A interface dessa rede vai ser TCP/IP, porque eu estou rodando intranet e trabalhando com interface web. Então eu vou rodar TCP/IP sob a minha Ethernet LAN.
E a forma de acesso aqui, o meio físico de acesso, eu vou colocar aqui qual é o padrão de cabeamento que eu vou ter dentro da minha rede. Então, se é uma fibra ótica, FCAL, se é um categoria 5E, par trançado. Então, eu vou definir aqui qual é o meio físico. Então, eu vou ligar aqui o meu desktop. Opa! Por um meio de comunicação. E aqui eu vou dizer que é um cabeamento par trançado CAT 5E. Categoria 5E. E vou ligar aqui o desktop no cabeamento e o cabeamento no meu Ethernet LAN. Ah, eu vou usar o mesmo padrão de cabeamento aqui. Ah, não, eu vou usar um outro cabeamento. Por exemplo, na parte de servidor eu quero usar fibra ótica. Ótimo. Então aqui eu vou colocar que eu vou ter uma fibra ótica FCAL, fibra ótica. Nessa comunicação aqui e nessa outra, tá? Nessas duas aqui eu vou ter comunicação por fibra ótica. E vou ligar então a minha Ethernet LAN com as pontas, dizendo qual é o meio físico usado para conversar com as pontas. Então, o meu switch router, ele pode ter várias portas de padrão diferente para comunicação. Aqui vou colocar também um daqueles banners de comentário complementares. Aqui no cabeamento par trançado 5E, eu vou colocar aqui, ó, velocidade da rede é 10/100/1000 megabit por segundo. Então eu estou dizendo aqui qual é a velocidade que eu quero nessa minha rede, ou seja, tem que trabalhar com que tipo de porta. Né? Esse cabeamento tem que permitir qual tipo de porta de comunicação em qual velocidade. Então tá aí. Ah, eu quero representar aqui qual é o router que eu vou ter gerenciando a minha rede local. Eu vou ter um colapsador, um nó central de rede, que está fazendo a comunicação das pontas e servidores. Ok, aí você também vai entrar no mérito do desenho da distribuição da rede. Então, se você vai ter 10 roteadores dentro da sua rede, separados por setor da empresa, mais um outro roteador específico físico para lidar com a rede de servidores, você vai representar todos os equipamentos aqui. Né? Ou você pode ter um roteador central, que é o que eu vou desenhar aqui, mais parrudo, com VPNs, com subnets. Você pode representar aqui também. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui ligado à minha rede LAN, eu vou colocar um switch router. Colapsador. Esse switch router colapsador está gerenciando a LAN. Tudo bem? E aí eu posso colocar aqui, mais uma vez, posso colocar um bannerzinho, detalhando algumas coisas, eu explico aqui. Subnet para a rede de servidores e a rede de acesso de usuário. Vou definir agora os devices. Então eu vou colocar agora quais são os padrões dessas máquinas aqui, do Application Server, DB Server, desse router. Então, vamos lá. Agora nos devices. O meu switch router vai ser um Cisco Catalyst 6000.
da série 6000. Já o meu DB Server vai ser um servidor HP. Vou colocar aqui um Sun, um equipamento Sun Oracle. Com 12 GB de 8 GB de RAM, 1 TB de HD, duas portas FCAL, duas fontes redundantes, discos hot swap. Então eu coloco aqui os detalhes da minha máquina, ou se você quiser também, esse desenho às vezes fica muito grande, né? Você pode colocar aqui Sun Oracle, 8 GB RAM, e aí você coloca num banner esse detalhamento, tá bem? É uma outra alternativa. Eu vou deixar assim como eu fiz. Softwares que eu vou ter nessa máquina aqui, ó. Vou ampliar um pouquinho o desenho da máquina. Eu vou colocar os softwares que eu vou ter dentro dessa máquina. Então eu vou colocar eles como agregados e vou colocar aqui que eu vou ter Solaris, o sistema operacional, Solaris SO, e vou ter Oracle banco de dados. Vamos ligar então o device com o servidor de banco. E agora eu vou trabalhar o device do Application Server. Deixa eu abrir um espaço aqui. Eu vou copiar essa figura e depois em seguida eu vou editá-la, para ganhar um pouquinho de tempo. Então aqui eu também vou ter um Sun Oracle, vou manter aqui, vou colocar só 2 TB de HD. O restante fica igual em termos de hardware. E na parte de software, tirar esse termo copy daqui. E na parte de software eu vou ter o sistema operacional Solaris, só que aqui eu vou ter um Red Hat Linux. E vou ter Apache. Muito bem. Ligo aqui esse servidor de aplicação. E estou aí com a minha infraestrutura de tecnologia devidamente representada numa arquitetura relacionada com o meu projeto de gestão de qualidade de produtos da linha de fabricação de computadores. Então, com isso, eu encerro a apresentação da utilização do Archimate para fazer desenho de arquitetura usando os princípios e a sequência de fases que o TOGAF pede. Feita essa arquitetura, o que a gente faz na prática é olhar para esse desenho e começar a definir pacotes de entrega. No caso aqui, é um projeto bem pequeno e provavelmente fará parte de uma única entrega. Mas se eu tenho um grande sistema com várias funções envolvidas e vários serviços, eu posso ir segregando as entregas. Nesse mesmo até poderia segregar, fazer uma primeira entrega de uma camada de serviço de back-end, depois o front, enfim, depende do modelo de gestão que você está usando para projetos, se agile ou não. E aí você define os pacotes de entrega, o seu backlog de produtos e vai fazendo a gestão do projeto. Aí sim,
Em cada ciclo de produção, né, em cada corrida de produção, você vai pegar aquele pacote de entrega que você se comprometeu e aí sim detalhar a engenharia do projeto. Aí pode aplicar uma UML, faz a modelagem de banco de dados, faz a construção, faz teste, entrega, enfim, segue o ciclo de produção de software de ponta a ponta. A arquitetura é para construir uma visão geral do seu projeto, da ciência para a equipe, do tamanho do desafio, da tecnologia que vai ser empregada, do conhecimento necessário e a equipe necessária para realizar. Espero que você tenha gostado dessa sequência de vídeos. Até uma próxima!